Jantar em família, minha irmã se levantou e disse, você não é mais da família. O jantar era para ser normal. Minha mãe cozinhou o prato favorito do meu pai, minha irmã chegou com um bolo e todo mundo estava estranhamente, em silêncio. A conversa foi morna. Ninguém ria, ninguém discutia. Parecia que estávamos todos num teatro ensaiado. Até que, no meio do jantar, minha irmã largou o talher, se levantou e disse, você não é mais da família. O garfo da minha mãe caiu no prato. O silêncio virou uma coisa física. Achei que fosse brincadeira. Que? Você ouviu. Ela me encarava com desprezo. E, o pior, meus pais não reagiram. Mãe? Pai? Meu pai limpou a boca com o guardanapo. Minha mãe só baixou os olhos. Foi aí que minha irmã falou de novo. Já deu. Você não pertence mais a essa casa. A essa família. Eu ri. Um riso nervoso. Tá maluca? Isso é sério? Ela cruzou os braços. É mais sério do que você imagina. A gente conversou e decidiu isso juntos. Vocês, o quê? Você só traz problema. Sempre foi o diferente. A ovelha negra. E agora, não tem mais lugar aqui. Olhei para os meus pais. Eles não disseram nada. Foi quando percebi, eles realmente estavam me expulsando. Mas por quê? O que eu fiz? Meu pai finalmente falou. Você precisa sair. Por um tempo. Vai ser melhor para todos. Minha mãe continuava muda, os olhos cheios d'água. Me levantei, peguei minha jaqueta. Vocês vão se arrepender disso. E saí. Passei a noite na casa de um amigo. No dia seguinte, liguei para minha tia. E foi ela que me contou a verdade. Anos atrás, minha mãe engravidou antes de se casar. Mas o bebê não era do meu pai. A família obrigou ela a esconder isso. Quando nasci, minha avó queria que eu fosse entregue para adoção. Mas minha mãe se recusou. E, no fim, meu pai decidiu aceitar e me criar como se fosse dele. Só que minha irmã sabia. E agora, com uma herança sendo dividida, ela fez de tudo para me tirar do caminho. Essa era a verdade. Uma verdade que destruiu tudo que eu acreditava sobre minha família. E mesmo assim, ainda não era o fim. Continuação. Depois de descobrir isso pela minha tia, voltei para casa deles. Eu precisava de respostas. De frente. Quando minha mãe abriu a porta, ficou pálida. Você sabe, foi a única coisa que ela disse. Eu sei de tudo. E agora quero ouvir de vocês. Sentamos. Pela primeira vez em anos, parecia que todos estavam dispostos a dizer a verdade. Minha mãe começou. Eu te amei desde o primeiro dia. Mesmo com tudo contra. Mas o tempo passou, e sua irmã cresceu com ressentimento. Achava que você era a prova viva do erro que cometi. E meu pai? Perguntei. Ele suspirou fundo. Eu aceitei te criar. Mas com o tempo, fui ficando amargo. Ver você lembrava tudo o que aconteceu. Sua irmã, ela só disse em voz alta o que todos aqui pensavam, mas não tinham coragem. Aquilo me destruiu. Então eu vivi uma mentira? Por que não me contaram antes? Minha mãe respondeu. Porque você era feliz. E a gente achava que podia esconder isso para sempre. Mas agora tem dinheiro, né? Herança. E de repente eu viro descartável. Eles não responderam. O silêncio dizia tudo. Fiquei em pé, pronto para ir embora. Minha mãe segurou meu braço. Espera. Você ainda é meu filho. Mas eu não sou da família, né? Ela chorava. Me perdoa. Não fiz isso por mal. Mas o mal já estava feito. Naquela noite, voltei para casa da minha tia. E foi ela que me deu o que mais ninguém me deu ali, acolhimento. Com o tempo, ela me ajudou a conseguir um advogado. Descobrimos que mesmo sem laços de sangue com meu pai, ele me registrou como filho. E legalmente, eu era parte da família sim. Entramos na justiça. Minha irmã surtou. Me mandou mensagens, me ameaçou. Mas agora, eu tinha o controle da situação. Depois de meses de disputa, ganhei na justiça o direito à parte da herança. Não pelo dinheiro. Mas pela justiça. Pela minha história. No dia em que assinei os papéis finais, recebi uma mensagem da minha mãe. Ela dizia: você foi a melhor coisa que me aconteceu. E eu fui covarde demais para te defender. Não respondi. Alguns erros não têm volta. Hoje, sigo em frente com a cabeça erguida. A ferida ainda tá aqui. Mas também está a força que eu descobri em mim. Porque, no fim, a família que te faz mal não é família. É só um laço de dor que a gente precisa ter coragem de cortar. A decisão de cortar contato com minha mãe foi a mais difícil que já tomei. Não por ela merecer algo de mim. Mas porque, por mais que eu soubesse de toda a traição, ela ainda era a mulher que me embalou quando eu tive febre. Que cantava para eu dormir. A que me ensinou a amarrar os cadarços. Mas o que ela fez, aquilo não era amor. Era covardia disfarçada. Fiquei meses morando com minha tia. Trabalhei, juntei dinheiro e aluguei meu primeiro apartamento. Pequeno, simples, mas meu. Pela primeira vez, eu era dono do meu espaço. Da minha história. Minha irmã seguiu fingindo uma vida perfeita nas redes. Mas eu sabia, a máscara cai quando não tem mais ninguém para culpar. Um dia, recebi um envelope. Não era da justiça. Nem do banco. Era uma carta. Assinada pela minha irmã. Você venceu.
espero que esteja feliz. Não tinha mais nada. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma explicação. Só orgulho ferido. E, sabe, por um tempo, aquilo me deixou mal. Me perguntei se eu exagerei. Se eu devia ter sido mais compreensivo. Mas aí eu lembrava de cada noite em que chorei sozinho, me sentindo um erro. Lembrava das palavras dela. Do silêncio dos meus pais. Da solidão. E eu sabia, não. Eu não exagerei. Eu me defendi. Hoje, anos depois, tenho minha própria família. Não de sangue, mas de verdade. Amigos que viraram irmãos. Um lar construído com respeito, não com medo. Às vezes, ainda me pego olhando para trás. Não com saudade. Mas com orgulho de quem eu me tornei. Porque eu descobri que família não é quem te coloca no mundo. Família é quem luta por você quando o mundo inteiro vira as costas. E agora, finalmente, eu encontrei a minha. Com o tempo, fui percebendo que cortar os laços não significava deixar de amar. Na verdade, era a única forma de me proteger, de me dar a chance de ser quem eu realmente sou, sem as expectativas de quem não me entendia. Cada dia que passava na casa da minha tia era um novo começo. Eu me dedicava ao trabalho, aos estudos, mas, acima de tudo, a reconstruir minha autoestima. O passado ainda pesava, mas eu estava aprendendo a deixá-lo para trás, passo a passo. Aos poucos, minha tia foi se tornando uma mãe para mim. Ela sempre me lembrava que a família não era definida apenas por sangue. Família é quem cuida de você, quem se importa, ela dizia, e eu começava a acreditar nisso. Cada pequeno gesto dela me mostrava que o amor não precisa ser perfeito para ser real. Era sincero, genuíno, e eu finalmente estava encontrando isso. Mas minha irmã, ela não parava de me procurar. Durante meses, me enviou mensagens, ligou várias vezes. Eu sempre ignorava, até que, um dia, ela apareceu na porta da casa da minha tia. Eu estava desconfortável. Não sabia o que fazer. O passado estava ali, de novo, batendo na porta, e eu não sabia se estava preparado para enfrentá-lo. Ela entrou sem ser convidada, e o silêncio que se seguiu foi pesado. Me olhou nos olhos como se esperasse algo de mim. Você está bem? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Eu respirei fundo. Não sabia o que responder. A dor de tudo que aconteceu ainda estava viva dentro de mim, mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que queria saber por que ela estava ali. Por que você fez aquilo, irmão? Ela continuou, com os olhos marejados. Eu não sabia que você estava sofrendo tanto. Eu errei. Sei que fui cruel. Eu fiquei em silêncio, observando sua postura. A mulher que se sentou à minha frente não era mais a menina que sempre me tratou como um estorvo. Ela estava arrependida, isso era claro, mas a dor da traição ainda me consumia. Eu sabia que você estava passando por dificuldades, mas estava cega, vivendo minha própria vida. Eu queria estar ali para você, ela disse, e o arrependimento em sua voz me tocou. Eu podia ver a dor dela, mas também via algo que não podia ignorar, a ferida que ela causou ainda estava aberta dentro de mim. E, mais do que isso, eu me perguntava se seria possível voltar a confiar nela. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não sabia o que dizer, se deveria acreditar nas palavras dela ou se era tarde demais. Eu estava num dilema. Minha vida havia mudado desde que tudo aconteceu. Eu me reconstruí, me fortaleci, mas, ao mesmo tempo, não podia negar que ainda havia uma parte de mim que desejava a reconciliação. Você fez o que fez, e não posso simplesmente esquecer isso, disse, tentando manter a voz firme. Mas eu não sei. Eu não sei se estou pronto para aceitar. Talvez um dia, mas agora. Eu ainda preciso de mais tempo. Ela sentiu, com lágrimas nos olhos. Eu entendo. Eu vou esperar. Sei que não mereço, mas vou esperar. Foi um momento tenso. Mas algo em mim sentiu alívio, como se, ao menos, o peso da culpa que ela carregava fosse um passo em direção à cura. Talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar algum dia. Ou talvez, como sempre me disseram, o tempo realmente cura. A visita acabou sem maiores palavras. Ela saiu sem pressionar mais. E naquele momento, eu me senti mais leve. Não porque as coisas estavam resolvidas, mas porque eu finalmente havia sido honesto comigo mesmo. Eu sabia o que precisava fazer, curar minhas feridas, viver a minha vida, e, quem sabe, um dia, dar outra chance. Eu me afastei, mas também aprendi a valorizar o que realmente importa. Cada dia era uma oportunidade de construir minha própria história, longe dos fantasmas do passado. E ao lado de quem me amava de verdade, mesmo que não fosse de sangue. Meus pais, embora ausentes, continuaram com suas vidas, sem nunca procurar saber como eu estava. Não era mais uma surpresa para mim. E, no final das contas, eu me dei conta de que não precisava deles para ser feliz. Não mais. Os meses passaram e a vida parecia seguir seu curso. A casa da minha tia se tornou meu refúgio, o lugar onde eu realmente encontrei paz. Embora a ausência da minha família biológica ainda fosse um peso, eu aprendi a lidar com isso de uma forma que antes eu não conseguia. Eu estava começando a descobrir o que significava ser eu mesmo, sem as amarras do passado. Com o tempo, eu comecei a sair mais, a conhecer novas pessoas e a me envolver com atividades que nunca imaginaria antes. Eu fazia novos amigos, desenvolvia meus hobbies, e, pela primeira vez, sentia que estava vivendo a vida que sempre quis. O fato de estar distante de meus pais e irmã, por mais doloroso que fosse, estava me permitindo crescer e enxergar a vida de outra forma. Mas, como nada na vida é fácil, o passado voltou de uma maneira inesperada. Minha mãe me procurou. Ela apareceu na porta da casa da minha tia, com um semblante cansado, mas também com algo nos olhos que eu não sabia reconhecer. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas, preciso falar com você, ela disse, antes que eu pudesse fechar a porta.
Eu a olhei por um momento, sentindo um misto de raiva e saudade. Eu sabia o que ela representava para mim, mas também sabia que não podia simplesmente apagar tudo o que ela havia feito. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim ainda desejava encontrar uma solução, alguma forma de cura para tudo isso. Eu não sei o que você espera, mas estou disposto a ouvir, respondi, mantendo a calma. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo muito difícil. Eu errei. Errei muito com você. Fui cruel, egoísta. E agora vejo que te perdi. Eu perdi o filho que sempre foi tão importante para mim. As palavras dela me atingiram. Não porque eram novas, mas porque eu sabia que ela estava sendo sincera. Eu podia ver em seus olhos a dor de quem sabia que o tempo havia se perdido e as chances eram poucas. Eu não sei se posso perdoar tudo o que aconteceu, mãe. Você me machucou demais, e isso não desaparece da noite para o dia, disse, a voz falhando no final. Eu só preciso de tempo. Ela sentiu, sem pressa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendo. Só queria que soubesse que, independentemente de tudo, eu ainda sou sua mãe. E eu amo você. A conversa foi curta, mas cheia de emoções que eu não conseguia expressar completamente. Não era um fim, mas também não era um recomeço. Era apenas o reconhecimento de que, no fundo, existia um amor entre nós, mesmo que fosse difícil de entender. Depois disso, a vida seguiu. Eu segui em frente, mas de uma maneira mais madura, mais consciente de quem eu era e do que eu merecia. O perdão não veio imediatamente, mas com o tempo, eu comecei a entender que o perdão não é para os outros, é para nós mesmos. Foi quando eu percebi que precisava deixar o passado ir para que pudesse seguir em frente de verdade. Minha irmã também voltou a tentar se aproximar. Depois da visita à minha tia, ela me enviava mensagens, perguntando como eu estava. Eu não sabia se estava pronto para dar uma nova chance a ela, mas o tempo se encarregaria de mostrar se isso seria possível. Eu estava disposto a tentar, mas sem pressa. Hoje, depois de tudo que vivi, eu aprendi a não depender de mais ninguém para minha felicidade. Eu sou responsável pela minha vida e pelas escolhas que faço. Eu me reconstruí, me libertei da dor e do sofrimento que me consumiam. E, acima de tudo, aprendi que a verdadeira família não é aquela que te dá o sangue, mas sim aquela que te oferece amor, compreensão e apoio incondicional. Foi doloroso. Foi difícil. Mas no final, tudo valeu a pena. Porque, quando você se reconcilia com o que aconteceu, você começa a se entender e, então, finalmente encontra paz. Siga curtas do Reddit para ganhar um cookie.